Vamos fazer agora as questões de funções inorgânicas e hidretos. Sandrão, o que são hidretos? Hidretos são uma função inorgânica em que possui o hidrogênio e um elemento químico, tá? E aí ele se divide em três: iônicos, covalentes e metálicos. Os iônicos são aqueles que geral, são formados por elementos da família 1A ou 2A. Os covalentes são aqueles formados pelos ametais ou até mesmo pelo alumínio. E os metálicos são aqueles que são formados pelos elementos da família B. Então teve dois elementos químicos, tá? Eles são chamados de hidretos, sendo um deles o hidrogênio. Às vezes ele é o mais eletronegativo, às vezes ele não é o cara mais eletronegativo, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, questão da uma segunda fase adaptada. Leia os versos que compõem o soneto Psicologia de um, vencido de Augusto dos Anjos, que retrata a origem da vida e seu absoluto metabolismo. Que ele fala o seguinte aqui, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigenese da infância a influência má dos signos do zodíaco. E aí vem a pergunta da questão. A classificação dos hidretos está inserida no amoníaco. O amoníaco, ele é derivado da amônia, NH3. O amoníaco e a amônia em água, né, ela produz amônio e OH-, tá? Então, você observa aqui que eu tenho aqui o hidrogênio ligado ao nitrogênio, né? Então, isso aqui é um hidreto, quando eu tenho ligado a um cara da família 1A metal, ele é um hidreto covalente ou hidreto molecular. Iônico é quando é ligado a um cara da família 1A e 2A, não é o caso. Metálico é quando está ligado a um elemento da família B, que também não é o caso, nitrogênio da família 5A, nitrogênio é elemento da família 5A da tabela periódica, hidretos polares e apolares, que não tem nada a ver aqui no caso agora. É apenas classificação de hidretos. E aí você, só aquela aulinha rapidão, você já sabe quando é que ele é um hidreto covalente iônico. Por exemplo, hidreto iônico, hidreto de sódio, hidreto de potássio, hidreto de cálcio. Nesse caso está do lado direito, porque nesses casos eles são o hidrogênio. Nesse caso, quando se liga a um cara da família 1A ou 2A, ele é mais eletronegativo. Por exemplo, o HCl, ele é um hidreto covalente, ou molecular. A gente pode chamar, se estiver em água, de ácido clorídrico, ou pode chamar de cloreto de hidrogênio ou hidreto de cloro. No caso da amônia também, que a gente chama de hidreto de nitrogênio. A água, H2O, ele é um óxido. Mas, se você quiser de repente chamar de hidreto de oxigênio, também poderia, entendeu? Mas a água, lógico, seu nome comercialmente mais conhecido é H2O, certo? Então, por exemplo, CH4. CH4 é um metano, é uma cadeia carbônica. Mas se você quiser aqui chamar de hidreto de carbono, também poderia. Nesse caso, né, teria que especificar aí, né? Não é muito usado, desculpa pela tosse, não é muito usado, porque se já aqui já se liga a química orgânica e tal. Mas, por exemplo, aqui o silício. Por exemplo, hidreto de silício, porque o silício não forma cadeias carbônicas. Ele pode até estar dentro da cadeia carbônica, mas não forma cadeias. Tanto é que cadeias carbônicas é que tem que ter carbono, né? Beleza? Então, hidreto de silício, né? O boro, H3, hidreto de boro, beleza? Esses aqui que eu fiz aqui são hidretos moleculares ou covalentes. Bacana? Então, o hidrocarbônio amoníaco é um hidreto molecular.